Meus queridos rádio ouvintes, mais uma vez aqui estamos para trazer a gloriosa mensagem da Palavra de Deus para todos quantos têm o prazer de ouvir Deus falar em seus corações. Muito bem, estamos voltando neste momento para transmitirmos a gloriosa Palavra de Deus e estamos baseando estas mensagens no livro de Apocalipse, que é um livro muito pouco comentado. Estamos transmitindo estas mensagens pela fé, crendo que o Espírito Santo tem colocado as palavras em nossa boca e nós as transmitimos para todos quantos estão nos ouvindo. A mensagem de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 5, cujo título é O Livro Selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Meus prezados rádio ouvintes, estamos aqui comentando este livro. Neste momento eu quero fazer um lembrete, ou melhor dizendo, fazer um esclarecimento a respeito do que Deus está fazendo, dando a sua aprovação das mensagens que estamos transmitindo. Nós estamos pregando a palavra no rádio já tem bastante tempo e nunca aconteceu nada até o momento presente. Note bem, meu prezado rádio ouvinte, quando começamos a pregar o livro de Apocalipse, o nosso Deus está confirmando, porque não é nenhuma coincidência, mas é Deus dando a sua aprovação. Nós começamos a pregar as mensagens no livro de Apocalipse. Esta me parece que é a 4ª mensagem. E nós vemos os sinais que Deus está confirmando estas mensagens que estamos pregando. Vemos o que aconteceu ali na cidade de Santa Catarina, aquele tornado que ali aconteceu e arrasou com a cidade com algumas mortes. É Deus confirmando. E mais ainda, a grande catástrofe que aconteceu na nação da Indonésia. O grande terremoto que ali aconteceu e ceifaram milhares de vidas. Pessoas que perderam suas vidas. Deus confirmando, estamos falando aí sobre as catástrofes. Para os meus queridos rádio ouvintes observarem que Deus está confirmando aquilo que estamos falando. E isto aí é apenas um começo. Isto vai aumentar de uma forma assombrosa quando o Apocalipse desencadear, conforme está registrado neste livro maravilhoso. Ali na cidade de Salvador, também aconteceu, nesta época, estamos aproximando o inverno, ali em Salvador, a chuva foi tão grande e houve ali deslizamento e matou mais de 20 pessoas. São as pequenas coisas, por enquanto, que está acontecendo. Hoje vamos falar baseado no livro de Apocalipse. Vamos ouvir a leitura neste momento. Meu prezado rádio ouvinte, presta atenção na leitura que vai ser feita neste momento a respeito da abertura do livro. É neste livro que está registrado os acontecimentos catastróficos que vão acontecer no livro de Apocalipse. Ouçamos a leitura. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia,
um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem, vocês ouviram aí a leitura deste livro e acabamos de falar. Vamos fazer aqui um pequeno comentário do versículo 1 até o versículo de número 5, do capítulo 5 de Apocalipse. Diz o versículo 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Meu prezado rádio ouvinte, observe, estamos falando aí de um outro livro. Não é o livro de Apocalipse, mas sim, é um livro que está no céu, nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. Aquele que está sentado sobre o trono não é outro senão o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do mar, das fontes e de tudo que há neles. Então, este ser poderoso, com este livro na mão, selado com 7 selos. Observe que ninguém podia ler este livro, porque estava selado, isto é, fechado. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Olha, meu querido rádio ouvinte, e esse anjo proclama: Quem é digno de abrir o livro? E ali não se encontrava nenhum outro ser vivente que pudesse abrir aquele livro, porque estava selado. Uma carta selada ninguém pode abrir, senão a pessoa a quem aquela carta foi endereçada. Este livro estava selado na mão daquele que estava sentado sobre o trono. Olha, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha, meu querido rádio ouvinte, que este livro era um livro de muito respeito, um livro que encerra no seu conteúdo mensagens extraordinárias que serão esclarecidas através dos acontecimentos catastróficos que irão acontecer depois que este livro for aberto. E Euxília de Pátimo, e que foi arrebatada ao céu em espírito, e o Senhor mostrou a João todo o livro de Apocalipse. E João observando, João estava ali contemplando o cenário dos acontecimentos ali em torno do trono. Quando ele ouviu que não tinha ninguém capaz de abrir aquele livro, ninguém digno de abrir aquele livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não tinha ninguém digno de abrir aquele livro. Então João começou a chorar, porque João estava ansioso para saber o que estava escrito naquele livro. E uma vez não encontrando ninguém para abri-lo, ele começou a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meu prezado rádio ouvinte, ali estava o Cordeiro, aleluia, aquele que veio dos céus à terra com a finalidade de derrotar Satanás e todo o seu reino das trevas. Aquele que foi crucificado ali no alto do Gólgota, aquele que pagou o preço da nossa redenção,
aquele que derramou seu sangue puro para nos remir de todos os nossos pecados. Ele pregado na cruz, padecendo ali por espaço de 3 horas consecutivas, sofrendo cãibras, humilhações, todo tipo de sofrimento, tanto físico quanto moral e espiritual. E quando o Senhor estava chegando ao final da sua existência ali, ele então diz ao Pai: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali o Senhor expirou. E dali ele foi para a sepultura, permaneceu lá por espaço de 3 dias e 3 noites, no final dos quais o Senhor ressuscita diante dos mortos. Aleluia! Satanás pensou que tinha vencido. Quando o Senhor estava morto, sepultado, talvez Satanás tenha falado: comigo é assim. Comigo, lutou comigo, tem que morrer. Mas ao 3º dia, Lama Santa Lamanaia, o nosso querido Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ressuscita diante dos mortos e permanece com seus discípulos depois da sua ressurreição por espaço de 40 dias, como está registrado no livro de Lucas. No final dos 40 dias, o Senhor Jesus Cristo é elevado às alturas e assentou-se à destra de Deus. Agora João está vendo ele sentado ao lado daquele que é todo poderoso, o Cordeiro de Deus, assentado, pronto para abrir este livro. Não chore, dizia o ancião a João, não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi. Aleluia! O cego de Jericó clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesta hora, ali está o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João então parou de chorar. Deve ter se alegrado muito, porque ali estava aquele que era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Meu prezado rádio ouvinte, nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo de número 5. Na próxima mensagem estaremos dando prosseguimento neste livro, as coisas que irão acontecer daí para frente. Não perca, meus queridos rádio ouvintes, estas mensagens, porque são mensagens despertadoras, são mensagens que está falando aos corações. Você que está ouvindo, meu prezado amigo, você vai esperar acontecer estas coisas primeiro? Aqueles sobre quem estes acontecimentos vier não terão mais a oportunidade de receber a salvação. A salvação é hoje, diz o texto sagrado. Se oudes ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, porque aquele que endurecer o seu coração, perdeu-se a oportunidade. Agora irão chorar, um choro sem consolo, porque perdeu a salvação e terão que sofrer o castigo eterno. Mas, meu prezado rádio ouvinte, a Bíblia nos diz que Deus é amor, e para nos livrar deste sofrimento terrível, o nosso Pai Celestial nos deu o seu Filho Jesus Cristo, como está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note bem, não pereça. Portanto, aquele que não der ouvido, aquele que não crê, este perecerá. Este perecer é precipitar-se no abismo de sofrimento eterno. Mas, meu prezado rádio ouvinte, você tem a oportunidade, ainda hoje, neste momento, de você receber Jesus Cristo como teu Salvador. Estamos terminando esta mensagem. Na próxima sexta-feira, nós daremos prosseguimento a estas mensagens maravilhosas. Oremos ao Senhor. Pai amado, neste momento, agradecemos a Ti por esta mensagem que o Espírito Santo tem colocado em nossos lábios, que ela possa falar alto aos corações carentes nesta hora. Pai, nós te agradecemos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado rádio ouvinte, até a próxima sexta-feira, querendo Deus. E lembre-se, crente que sai da igreja por causa de pessoas é crente que nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Que o Senhor nos dê sua bênção. Amém e amém.